Hare Krishna. Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4, versos 16 a 18. Título do capítulo: As atrocidades do rei Kamsa. Tattvaham tyakta karunya tyakta gyati suhrit khala kam lokam vaigamishami brahmaheva mritashvasam. A tradução é a seguinte: sendo inclemente e cruel, preteri todos os meus parentes e amigos. Portanto, igual a alguém que matou um Brahmana, não sei a que planeta irei, seja após a morte, seja enquanto estiver respirando. Oh, não apenas os seres humanos, mas às vezes até mesmo a providência mente. Eu sou tão pecaminoso que acreditei no presságio da providência e matei tantos filhos de minha irmã. Ó grandes almas, vossos filhos sofreram seu próprio infortúnio. Por favor, portanto, não os lamenteis. Todas as entidades vivas estão sob o controle do Supremo e não podem viver juntas para sempre. Significado de Prabhupada. Kamsa dirigiu-se a sua irmã e a seu cunhado como Mahabhagau, porque, embora ele tivesse matado seus filhos normais, a deusa Durga nasceu deles. Visto que Devaki carregou Durga Devi em seu ventre, Kamsa louvou Devaki e o esposo desta. Os Asuras são muito devotados à deusa Durga, Kali, e assim por diante. Kamsa, portanto, deveras atônito, apreciou a exímia posição de sua irmã e de seu cunhado. Durga, de certo, não está sob as leis da natureza, porque ela própria é a controladora das leis da natureza. Os seres vivos comuns, entretanto, são controlados por essas leis. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha. Consequentemente, a nenhum de nós se permite que vivamos juntos por muito tempo. Falando dessa maneira, Kamsa tentou apaziguar sua irmã e seu cunhado. Bem, então aqui nós vemos um tipo de arrependimento em Kamsa, e esse arrependimento é movido pelo medo. Isso já foi falado, o Maharaj na primeira aula que deu aqui falou do arrependimento, e eu falei do medo, algumas aulas depois, do medo que ele estava, porque ele reconhecia a autoridade de Durga Devi. Então ele tem todas essas emoções acontecendo na cabeça dele, né? Kamsa está aflito com isso, e nessa aflição, que é um estado muito comum, que a pessoa busque o refúgio da própria inteligência. Então, quando Kamsa faz essa busca, essa viagem interna para dentro de si mesmo, em busca de um recurso interno que possa ajudá-lo por causa da aflição que ele se encontra, a surpresa de que a oitava criança fosse uma menina e que fosse a própria Durga e que ainda desse uma maciada nele, tudo aquilo para ele foi muito forte. Então ele está em conflito interno e aflito, então ele automaticamente retira os sentidos dos objetos dos sentidos, retrai para dentro de si mesmo e pensa de acordo com o quê? De acordo com a sua cultura. E qual cultura que ele tem? Porque ele aqui está dizendo a mesma coisa no Bhagavatam, acontece com Hiranyakashipu. Se a gente abrisse o Bhagavatam assim, nas páginas que Hiranyakashipu estaria falando, a gente ia querer memorizar os versos e poder aplicar a filosofia dele, porque ele descreve a imparcialidade
de Vishnu de uma maneira, numa tese fantástica, uma tese coerente, filosoficamente correta. Isso é Hiranyakashipu. Imagine, então a gente poderia se a gente não visse o contexto. Eu nunca ouvi ninguém citando as palavras de Hiranyakashipu até hoje, nesses 47 anos, eu nunca vi ninguém citando. Então eu estou dizendo que se o Bhagavatam não fosse assim, essa sequência de um estudo do primeiro até o 12º canto, provavelmente a gente ia fazer isso. E aqui algo parecido acontece na minha percepção de ler o Bhagavatam com frequência, e já ter lido algumas vezes assim, do começo ao fim. Então, aqui ele está dizendo, o discurso dele é coerente, o discurso dele está de acordo com a verdade, filosoficamente correto também. A explicação do autor aqui sendo inclemente e cruel, não, ele mesmo, sendo inclemente e cruel, eu preferi todos os meus parentes e amigos. Ele está reconhecendo a sua crueldade. E está dizendo o mesmo que Arjuna disse na batalha de Kurukshetra. Não há respaldo para matar amigos e parentes. Arjuna diz isso. Não há respaldo para alguém matar amigos e parentes. Isso não é religioso, isso não está não foi o que eu aprendi. E ele também sabe o mesmo. Porque ele, na posição de Kshatriya, como Arjuna, eles tiveram o mesmo tipo de educação. Né? A educação de que um Kshatriya pode matar, mas ele vai matar de acordo com o seu planejamento estratégico de governo, né? Ele vai matar de acordo com aquela situação. Ele não vai matar aleatoriamente, porque tem situações que limitam, por exemplo, matar uma mulher, isso já foi falado. Agora, matar parentes e amigos. Então ele prendeu o pai dele, isso é Kamsa. Então ele está dizendo, sendo inclemente e cruel, eu preferi todos os meus parentes e amigos, sobrinhos, cunhado, todo mundo, né? Portanto, igual a alguém que matou um Brahmana, ele é Kshatriya, então ele reconhece a superioridade do Brahmana dentro da sociedade do Varnashram, e ele sabe que aquele que é Brahmaha, ou matador de um Brahmana, é uma pessoa amaldiçoada dentro da sociedade védica e comete um dos pecados imperdoáveis. Matar um Brahmana ou matar uma vaca são pecados imperdoáveis. Só Tula se perdoa, né? Aquela canção, quando a gente está Janikani Chapapani Brahmahatya Dikani Cha. Então, quando a gente circumambula Tulasi Devi, a gente se livra dos pecados, até do pecado de matar um Brahmana. Pelo amor de Deus, o único Brahmana que nós temos aqui é o Maharaj Keshava. Não, a gente só quer preservar e servir os devotos. Todos os outros, incluindo eu aqui, somos devotos que recebemos somente a misericórdia de Krishna. Bom, então, igual alguém que matou um Brahmana, não sei para que planeta irei. Olha que interessante. Ele fala aqui que ele não sabe a reação que ele vai pagar por isso, indo para algum planeta. Então ele diz assim, para algum planeta, seja após a morte ou seja enquanto estiver respirando. Então ele espera viver uma vida infernal enquanto estiver vivendo, porque as características dos planetas infernais, seja qual for o planeta, podem atingi-lo enquanto ele estiver respirando. E depois que morrer, aí ele vai direto mesmo para um planeta onde ele possa sofrer aquelas características. Ele não pode saber isso porque é uma coisa tão inusitada, preterir parentes e amigos, matar os sobrinhos, matar uma mulher, tentar matar uma mulher, prender um casal de pessoas inocentes por anos e anos a fio,
sendo uma mulher e uma menina, jovem, não, a gente via menina, mas na cultura védica ela era considerada adulta, mas era jovem. E quando foi presa, era muito novinha. As mulheres nessa época se casavam muito cedo. Então ela, ainda bem que hoje a idade mínima para casamento das mulheres é 40, acho que vocês já sabem disso. Então, mas naquela época era bem cedo. Então, aqui, nosso amigo Kamsa está sofrendo bastante das exigências da própria mente dele. Ele está sofrendo porque a cultura dele traz tudo isso. Ele se julgou a si mesmo como inclemente, cruel, e por ter rompido com os princípios da tradição na qual ele foi criado, a tradição védica na qual ele foi educado. Então, isso aí, né? Depois ele diz, não apenas os seres humanos, mas às vezes até mesmo a providência profere mentiras. Imagine, aí ele, coitado, apesar de ter uma crisezinha de inteligência e de cultura, agora ele está querendo encontrar um culpado, típico das pessoas incivilizadas. Tem que encontrar um culpado. O culpado, então agora as pessoas são culpadas, mas também agora tem um culpado maior, que é a providência. Então ele agora está dizendo que a culpa de tudo que está acontecendo ali, que fez com que ele se tornasse inclemente, cruel, preterisse todos os parentes, matasse todos os sobrinhos, fizesse todas as barbaridades que ele fez, porque a providência mentiu. A providência disse que o 8º filho mataria, e o 8º filho era uma filha. Já começa por aí o erro. Então, como a providência mentiu e ele já estava apegado, aí ele tentou matar a menina, que não deveria matar, porque ela era uma mulher. Então, como ele tentou matar a menina, porque a providência mentiu. Porque se a providência dissesse, se o 8º filho for uma menina, você está salvo. Agora, se for um menino, mata ele, porque ele vai matar você. Mas ele considera que ele teve a informação de que era um menino. Então, ele está numa situação aqui muito complicada. Mas ele tem a sua inteligência embotada por seus desejos materiais. Por se considerar o senhor de tudo. E por ter feito tudo para estar naquela posição, até prendido o seu próprio pai. Então aqui, aí ele continua, né? E eu sou tão pecaminoso que acreditei no presságio da providência. Imagine, eu sou tão pecaminoso que ainda acreditei na providência. Quer dizer, uma pessoa que acredita em Deus é pecaminoso. Uma pessoa que acredita na providência divina, na visão de uma asura, é uma pessoa assim, né? Pecaminoso, que não tem desconfiômetro, que é bobo, que segue sem inteligência, sem discernimento. Lá vai ele, né? E matei tantos filhos da minha irmã, os próprios sobrinhos dele. Ó grandes almas, isso ele está se dirigindo a Devaki e Vasudeva, né? Vossos filhos sofreram seu próprio infortúnio. Um flash de lucidez aqui, né? Querendo dizer que tudo está de acordo com a lei do karma. Então não se lamentem, né? Por favor, portanto, não os lamenteis. Não lamente por eles, porque eles sofreram o seu próprio infortúnio. Era karma deles ser mortos como crianças. Ele está usando dessa filosofia do karma assim para se excusar da responsabilidade de ter matado, como ele já se excusou dizendo que foi a providência que foi culpado. Agora é o karma que é culpado. Lá vai ele com o raciocínio dele, né? Portanto, não os lamenteis. Aqui está o raciocínio, é esse mesmo. Não lamente, porque eles sofreram o karma deles
Muito embora o que ele esteja dizendo é verdade, a pessoa sofre pelo próprio karma dela, isso é verdade. Mas nunca pode ser jogado isso na cara de alguém, especialmente se a pessoa que está jogando na cara tem o dever de cuidar e servir aquela outra pessoa. Isso é até covardia, mas é muito injusto por parte de quem tem o dever de cuidar dos outros. Por exemplo, um pai ou uma mãe dizer para o filho, isso aí é karma seu. Não combina. Por quê? Porque ela tem que cuidar para prover tudo de bom e do melhor para o filho, a melhor educação, tudo que ela pode fazer, servir. Se depois de todas as tentativas acontecer alguma coisa, ela ainda pode dizer, é anjo de Krishna, vamos nos render a Krishna, mas jogar na cara que é karma seu, não sei o que, isso é muito deselegante, para usar uma palavra mais ocidentalizada, assim. E aí vai, né? Todas as entidades vivas estão sob o controle do Supremo e não podem viver juntas para sempre. Isso é importante que a gente reconheça que é verdade, né? Todas as entidades estão sob o controle do Supremo. Mas o Senhor Supremo não controla as entidades vivas como o rei Asura controla. O Senhor Supremo controla as entidades vivas através de suas energias, que são muitas. E para as entidades vivas que estão no mundo material, tem uma energia super especial de Krishna, que é Mahamaya, que tem a função de iludir a pessoa, fazer a pessoa se sentir satisfeita dentro do estado condicionado em que ela se encontra. Essa é a característica de Maya. Então, ela faz a pessoa se sentir satisfeita na condição que encontra, feliz por estar vivendo em ignorância, avidya, feliz por estar enredada dentro do mundo material e não compreender o enredamento. Então, esta é a energia da pessoa suprema que atua sobre as entidades vivas comuns. Porém, não é apenas esta energia que atua. A entidade viva é também energia superior de Krishna. Tatastha Shakti como potência e entre as energias superior e inferior, as entidades vivas são energia superior de Krishna. Então elas têm o poder de refletir e de atuar para a satisfação do Senhor Supremo. Na forma humana de vida, as pessoas têm a prerrogativa de questionar o seu enredamento. Então ela não precisa aceitar passivamente, é karma meu, eu tenho que aprender a fazer as pazes com o meu karma e aceitar. Não. A pessoa precisa a pessoa precisa fazer as pazes com seu karma, mas para poder superar as limitações que o karma causa na pessoa na hora de praticar o serviço devocional. Porque na hora de praticar o serviço devocional, outra energia funciona, que é a energia que vem daquela mãozinha direita de Srimati Radharani ali. É a mãozinha, é a energia que vem da energia interna de Krishna. Então essa energia interna de Krishna, diferente de Maya, conduz a pessoa para o serviço devocional. E mesmo que o karma dela seja dos piores, em termos em termos de Varna, do sistema Varnashrama, em termos de Varna, para o avanço espiritual, natural, é muito desfavorável nascer como Shudra. Porque o Shudra predomina nele a modalidade da ignorância. E a modalidade da ignorância não favorece o desenvolvimento espiritual. Então o Shudra sofre isso. E na era de Kali,
Kalal Shudra Sambhala. Todos nascem Shudras. A origem de todos é essa. A natureza é de Shudra e o modo que predomina é Tamaguna. Por ser Shudra, que predomina Tamaguna. Então não é favorável ao avanço espiritual. Por isso, a pessoa precisa a iniciação espiritual para se posicionar energeticamente dentro e conseguir captar a energia interna que favorece o serviço devocional. E o serviço devocional é capaz de queimar todas as reações pecaminosas acumuladas dentro do coração de uma pessoa, na forma de semente. Torra as sementes todas. Então a prática do serviço devocional acaba com o karma. Por isso, não é só fazer as pazes, aceitar o karma, então agora eu vou viver de qualquer jeito, só que meu karma é esse mesmo e acabou e tal, vou esperar Kalki chegar, quando o Kalki vier, então corta a minha cabeça. Felizmente, nós não somos messiânicos, não temos essa orientação messiânica de esperar um Messias. O nosso processo é um processo de yoga. O processo de yoga é um processo transformador. É um processo de tomar consciência das modalidades da natureza atuando sobre ele. De compreender os critérios de ocupação em serviço devocional de acordo com os Nava Vida Bhakti, de acordo com os Nava Bhakti Kramas. Sempre parâmetros de observação. Tem muitos critérios de observação que nós podemos utilizar. Isso é yoga. Utilizar para ver como a pessoa está se desenvolvendo e quais são as energias que estão atuando nela, quais são os modos da natureza material que predominam nela. E esses critérios são critérios do yoga. Esses critérios são critérios que podem ser utilizados por uma pessoa na hora de analisar ou avaliar uma certa situação. Esses são os critérios. Então, nosso amigo aqui, ele está usando os critérios da cultura na qual ele foi criado. Nosso amigo que eu me refiro é Kamsa, tá? É amigo do Valmiki. Então, nosso amigo Kamsa está se dirigindo aos seus a sua irmã e seu cunhado, com um grau de cultura bem interessante, que nós podemos analisar aqui, que ele conhece, como Arjuna conhecia. E tanto que Krishna reconhece que a cultura de Arjuna era válida. O que Krishna diz para Arjuna quando ele se lamenta e argumenta, e lança aqueles 5 tipos de argumento para não lutar? Krishna diz, falando palavras sábias, você se lamenta pelo que não é digno de pesar. Então, mas as palavras são sábias. Elas não podem ser negligenciadas. Em algum outro momento, essas palavras são úteis. Agora, não. Mas essas palavras são sábias. Por natureza absoluta, as palavras são sábias. Porém, aplicadas agora, você está lamentando. Então, você não está usando bem o conhecimento que você tem. Isso é o que Krishna diz para Arjuna. Classifica que as palavras dele como sábias. As palavras de nosso amigo Kamsa aqui são sábias. Definitivamente. Ele está falando da lei do karma, que é verdadeira. Mas ele não está aqui com um conhecimento amplo, maior, que ele possa fazer um discurso que contrabalance tudo isso. Ele vai falar mais no significado. Prabhupada utiliza o termo Mahabhaga, que ele se refere, só que Mahabhaga é singular, se refere a uma única pessoa. E Mahabhagal aqui inclui os dois, o plural, duplo, né? Porque no sânscrito tem o plural duplo e o plural múltiplo. Então aqui plural duplo. Vocês dois, Mahabhagal, né? Vocês dois são Mahabhagas, né? A gente diria. E assim, que significa erudito, afortunado e tal, né? Então,
Portanto, compreendam o que eu estou dizendo e não se lamentem. Como Krishna no Bhagavad Gita também diz, não se lamente nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então, ele está dizendo aqui também, não se lamente. Não sábio, Krishna diz lá, não se lamenta nem pelos vivos, nem pelos mortos. E aqui, ele está dizendo, vocês são Mahabhago. Então, como vocês são Mahabhago, então vocês não devem se lamentar por seus filhos e tal. E segue, né? Bom, Prabhupada no significado, volta ao tema de outro dia aqui, de que os asuras gostam da adoração à deusa Durga. A deusa Durga, ela trabalha diretamente com a natureza material. Então, ela também favorece qualquer pessoa que trabalhe dentro da natureza material. Então, ela ajuda as pessoas a obterem resultados agradáveis aos seus sentidos, do seu interesse, junto à natureza material. Então, por isso, eles que são muito apegados, a característica dessas pessoas asuras é ser extremamente apegado à vida material, ao corpo e a todas as situações. Então, eles geralmente adoram a deusa Durga. Porque a deusa Durga tem essa interferência na natureza e produz um resultado para quem adora favorável ao que a pessoa está querendo. Então, por isso, eles adoram. Isso é o significado de Prabhupada aqui. E no fim, Prabhupada admite, né, que da maneira que Kamsa falou aqui, ele está tentando apaziguar sua irmã e seu cunhado. Ele vai soltar eles, ele já está soltando ali, tirando as amarras, as correntes e tudo, e está apaziguando eles, né? E eles saem dali apaziguados mesmo. Na verdade, pelo nível deles, eles não vão sair pensando em vingança agora, vou montar um exército, vou matar Kamsa, vou envenenar Kamsa, vou mandar um bolo para ele, sei lá, um pudim, uma rassagula infiltrada ali para matar esse cara. Eles não saem pensando nisso. Eles vão pensar agora em recuperar a vida deles. Vasudeva vai reencontrar suas outras esposas, vai estabelecer a sua vida com Devaki e tal, e esperar para encontrar Krishna, que vai encontrar só quando Krishna tem 12 anos, né? Quando ele sai de Vrindavana para Mathura, e na arena de sacrifício eles se encontram, Devaki e Vasudeva estão lá, e entra Krishna e Balarama, e eles veem Krishna e Balarama entrando para lutar contra o elefante Kuvalayapila, e depois contra Chanura e Mustika. Então, é aí que eles vão se reencontrar, quando Krishna quer ir a Mathura justamente para conhecer os pais, salvar os pais, e também para matar Kamsa e mata. Sim, senhor. Salvar os pais exatamente de quê? Se eles já tinham sido soltos? Do sofrimento, de todo aquele sofrimento que estava com eles, né? Eles já tinham, eles não se salvaram, não se foram libertados de dentro e ficaram felizes para o resto da vida, esquecendo tudo que tinha passado. Eles ainda tinham a saudade do filho que não puderam criar, sabia que o filho estava por aí, né? Sendo criado por Nanda Maharaj. Então, a salvação que se refere dar à associação dele, né? Não é tirar da prisão. Tá bem? Por que você é tão misericordiosa, que ela perdoa esses pecados assim, tão imperdoáveis? Porque Krishna aceita o seu serviço. Aí ela fica assim. Quando Krishna aceita o serviço da gente, de um devoto, o devoto fica assim, poderoso e misericordioso, compassivo e tudo mais. Os grandes devotos, como o Prabhupada, né? Prabhupada é sempre o nosso exemplo, né? Imagine o nível de compaixão de Prabhupada. Eu ouvi agora, vou contar para vocês, e está até gravado aqui,
No grupo de discípulos de Prabhupada, um devoto disse, estão falando de Yamuna, a discípula de Prabhupada que faleceu há algum tempo, foi uma das mulheres que tiveram mais aproximação com Prabhupada. E agora fizeram biografias e tal, e uma devota brasileira até, Nitya Kishora, vai apresentar um mini curso sobre ela, ou já apresentou esses dias, não sei. E um discípulo de Prabhupada comentando sobre ela, disse, eu me encontrei com ela aqui nos Estados Unidos uma vez e tal, realmente ela era poderosa e tal, fala assim, e depois diz assim, ela foi a única discípula e mulher que Prabhupada deu um abraço. Eu nunca tinha ouvido falar isso, não sei se confirma, mas o devoto, o discípulo Prabhupada Hayasya, falou isso, que Prabhupada teria dado um abraço. Então, não sei se é aquele abraço paternal, naturalmente, né? Mas não sei se isso corresponde à verdade, mas é bom para a gente pesquisar, procurar saber mesmo. Agora, imagine, né? A compaixão de Prabhupada, o nível de compaixão de Prabhupada para com as pessoas que serviram a ele. Então, Tulasi serve a Krishna com as suas folhas, com as suas flores. Certo? Algo mais? Maharaj, quer fazer algum comentário? Muito obrigado a vocês pela atenção. Todas as glórias ao Srila Prabhupada.